Paz, meus irmãos, a paz. Aqui quem vos fala é a missionária Viviana Silva. Nós estamos alegres porque o Senhor Jesus não nos deixa só. Mas nesta manhã eu quero orientar os irmãos e que orem, peçam a direção a Deus, né? E que o Senhor me deu algo nesta manhã e eu queria que eu deixar aqui gravado, porque como a revelação em sonho ou não, cada um analise aí, faça e medite, faça aquilo que o seu coração determinar. Mas que orem, que perguntem a Deus, que vigiem, que busquem a orientação de Deus. Esta manhã eu acordei já impactada com uma revelação. Novamente foi uma noite tremenda, difícil de dormir, a qual eu não conseguia dormir, mas eu pedi a Deus para que me ajudasse, né, a conseguir dormir. No momento que eu consegui, o Senhor, Ele me deu um sonho, uma revelação em sonho. Eu via muita gente migrando, e já tinha migrado antes mesmo de eu ter o sonho no sonho, que Deus falava em sonho para mim, ir para os lugares altos, E eu peguei minha família e comecei a peregrinar para as montanhas. Também teve irmãs, pessoas que foram comigo para as montanhas, e ao chegar lá nas montanhas já tinha famílias que já havia até plantações de uva, de maçã. E nessa montanha que a gente subiu havia um córrego de água cristalina. E eu via muita gente sentada assim nas gramas, dormindo na própria grama, e choravam e lamentavam, olhando para o céu, olhando para Jerusalém, como se tivesse o muro das lamentações nessa montanha. Mas não dava para ver muro, era só invisível, tipo, a pessoa estava ali igual no muro das lamentações. E era muita gente mesmo, muita gente, tudo sentado na grama, chorando, lamentando. Outras oravam: Deus nos socorre, Deus, eu estou aqui. Outras, né, Deus, lembra de nós, falava assim. E a gente estava subindo a montanha, ali eu vi umas aguinhas limpinhas, e eu vi a voz de Deus falando comigo, que era pra gente, né? Eu acordei, e principalmente quando eu acordei dessa revelação, eu acordei com a voz de Deus dizendo que os lugares altos que Ele está falando não é lugares altos na oração, não é lugares altos da palavra. Até pensei, Senhor, lugares altos estar na oração, estar na sua palavra, em consagração. O Senhor falou não, lugares altos literalmente. Quando eu falei lugares altos, estar em lugares altos literalmente. E eu também acordei com o Senhor falando para termos kits de primeiros socorros. Aqueles kits de primeiros socorros que andam dentro do carro, porque a gente encontra pessoas feridas e a gente precisaria ajudar essas pessoas feridas. Kits de primeiros socorros.
Não podemos de maneira nenhuma, irmãos, ignorar o que Deus fala. Também nessa montanha, quando a gente estava subindo, no meio das montanhas já tinha famílias que já estavam plantando. Eu pude ver ali uma família que estava bem super preparada, equipada. Tinha uns ramos de uva maçã plantado. E muita plantação mesmo. E eles não deixavam a gente tocar em nada. Tocar em nada é tipo assim, vai, sobe, procura o teu canto e vai plantar para você. Mais ou menos isso, entendeu? Sendo que era para ser lugar alto, muito alto e com água. Eram as montanhas que tinham que ser habitadas pelos fiéis. Aqueles que acreditam na palavra de Deus. Eu via muita gente que não conseguiu ter nem roupa para vestir direito. Tem as mulheres de short, de camiseta. Por isso que eu digo que não é o céu. Porque lá tinha pessoas de camiseta e de bermuda e eu entendi claramente que aquelas pessoas estavam super despreparadas, até mesmo espiritual e de roupa. E essa pessoa, ela lamentava, chorava muito, com vergonha das roupas que ela estava vestida e não tinha roupa para ela vestir, né? E ela estava com muita vergonha, com as mãos assim nos ombros, porque estava de alcinha. E ela chorava, essas pessoas choravam, que essas pessoas acreditaram no que os crentes falaram, mas não executaram. Não arrumaram roupa para vestir, não mudaram suas roupas, suas vestes para agradar a Deus. Então elas estavam uma vergonha insuportável, porque não tem ninguém para poder dar roupa para ela, não tem ninguém. Quase ninguém estava preparado ali. E as pessoas estavam subindo, querendo saber de roupa também, porque a coisa estava feia mesmo. E quando eu, ainda vivendo essa revelação, ao retornar, eu perguntei a Deus, o que é isso? Porque o Senhor está me mandando ter kit de primeiros socorros e também porque que tem que ir montanha e a voz de Deus falar no meu coração e tinha que ter água na montanha, procurar assim montanhas que tivesse água e correntes de água, lugares tem água. E eu me recordei que eu acordei de manhã com a revelação de que o nosso chuveiro estava descendo água e bichos minúsculos que entravam na nossa pele, causando doenças muito graves de pele, né? E aí eu filtrava na pele da gente e entrava dentro da corrente sanguínea. Esses bichos iam direto para a corrente sanguínea nossa. Então, eu entendi que a água das montanhas é porque era água limpa, porque o que eu entendi era que as águas serão contaminadas pela revelação que eu tive. E aí eu pedi a Deus uma palavra e orei para o Senhor me dar uma palavra, né? E a palavra, irmãos, que o Senhor me deu foi em Zacarias capítulo 7. Eu perguntei para Deus, Senhor, isto é literalmente, Senhor, fala comigo se isso aí é simplesmente para ser a montanha que é a tua presença, que é os montes que a gente vai orar, tá? Ou se isso é literalmente, né? E eu falei com Deus se era literalmente. E o Senhor me deu esta palavra em Zacarias capítulo 7. Zacarias capítulo 7. O Senhor me deu, tá, meus irmãos? E tá aqui, ó. Aí, Zacarias 7, eu botei o dedo em cima aqui no versículo 11 em diante, diz assim: eles, porém, não quiseram executar
e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Aí sim, aí aqui no 12 está, sim, fizeram seus corações duros, como um diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos, e o espalharei com tempestade entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Então, eu comecei a meditar no que Deus estava dizendo. Essa terra está em desobediência com Deus, e todas as nações verão a mão do Todo-Poderoso. Todas as pessoas sofrerão o dano. Por quê? Porque a igreja de Cristo apostatou-se na fé. A igreja de Cristo não está mais praticando a sã doutrina. A igreja de Cristo está usando de roupas imorais, indecentes. A igreja de Cristo não usa mais uma saia abaixo do joelho, 4 dedos. A igreja de Cristo não usa mais aquela manga 3/4 que era orientado como antigamente, nem a combinação que se usa por baixo para não mostrar suas vergonhas. Não interessa que as pessoas estejam acostumadas a ver mulheres peladas e a ver homens expostos. Não interessa, porque tem muita gente dizendo, mas tá tão normal das pessoas andarem quase nu, que isso não faz nenhuma diferença. Porque o povo está cansado de ver, mas Deus não se agrada. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e quando ele ficou nu, foi porque ele não tinha pecado no jardim do Éden. Mas, quando ele pecou, Deus fez uma vestimenta para Adão e para Eva, de pele de animais, para cobrir suas vergonhas. Deus não colocou Eva com metade dos seios de fora e nem com as coxas de fora. Deus tampou Eva toda. Deus colocou uma vestimenta santa em Eva. E assim ele expulsou Eva do jardim do Éden, dizendo para ela dar luz com dores de parto e Adão trabalhar e comer do suor do seu rosto. Então, aí veio o castigo da sua desobediência. Hoje, o castigo da desobediência do povo da terra vai ser perder os seus bens, perder sua casa, perder seus móveis, perder porque estão presos à casa, a móveis, perder seus veículos, vai perder tudo, vai ficar igual Adão e Eva, mesmo tendo que trabalhar no campo. E vai ter que trabalhar no campo e vai subir as montanhas por obediência ao Senhor. Mas aquele que não obedecer vai sofrer mais ainda o dano. Talvez até, inclusive, não olhem das montanhas o que Deus vai fazer com a terra, mas sejam também dizimados no meio das pessoas. E eu via anterior a esta revelação que havia uma onda muito gigante que vinha, tomava tudo, mas havia uma voz nitidamente que dizia de certo que haverá uma segunda onda fora esta primeira que você está vendo. Haverá uma segunda onda muito maior que a primeira. Que foi aonde eu falei que eu tinha que sair na revelação de queimados, mas eu não sabia para onde. E aí eu tive essa revelação hoje. Fuja para as montanhas. Fuja para as montanhas. Meus irmãos, não sei o que vão pensar, se eu estou preocupada
com o quê, o que ela tá com, essa irmã tá com problema, essa irmã tá com, quem aqui não tem problema, né? Mas muitas pessoas vão falar isso, né? Muitas pessoas vão tentar nos criticar e tudo mais, mas meus irmãos, analisem, orem, peça de direção a Deus, porque Deus não vai arrebatar a igreja enquanto a terra não conhecer a mão do Todo-Poderoso. Deus não vai arrebatar a igreja enquanto a própria igreja não conhecer a mão do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso criou a terra e o Todo-Poderoso pode dizimar a terra, destruir a terra, acabar com a terra. Deus utilizava-se, gente, escute essa, Deus se utilizava de alguém para ferir a terra. Alguém que tivesse um coração suficientemente duro, má, perverso, como Faraó, como Nabucodonosor, em Israel, na Síria, como outros países, para maltratar o povo de Deus, para que o povo de Deus se humilhasse. Mas o povo não entendia, e quando clamava a Deus, Deus socorria. Deus vai fazer da mesma maneira. A terra padecerá com um grande inimigo da terra. E Deus vai permitir, utilizando-se de instrumentos maléficos, inclusive maligno, homem maligno do coração endurecido. Né? Nós não sabemos se esse homem é homem da China, se é ali o líder da China, mas sabemos que Deus vai utilizar-se de algumas ferramentas e no final também vai pegar esses que foram a ferramenta das suas próprias mãos. Então, entenda isso, observe bem, uma ordem mundial, de onde que vai vir? Outra coisa, se não obedecem, serão subjugados a serem obrigados a obedecer essa ordem. Nós precisamos nos unir em termos de obediência a Deus. Obedeçam a Deus e também união em socorrer uns aos outros. Quem realmente vai querer ser salvo, vai obedecer, vai dar um jeito de perguntar mais a Deus, subir um monte para perguntar a Deus, orar, peça confirmação a Deus, não faça nada que Deus não fale ao seu coração. Não, Deus usa os profetas para orientar o povo. Deus usa os profetas. Meus irmãos, está aqui Zacarias. Deus usou os profetas por meio do seu Espírito Santo para avisar para as pessoas, mas não lhe deram ouvidos. Aleluia, Jesus. E não deram ouvido ao nosso Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, consagrem a sua vida no altar do Senhor. Leia Zacarias capítulo 7, do 11 em diante, que foi o que Deus me deu nesta manhã desse dia. Meus irmãos, quebrante seu coração. Por favor, busquem